Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, continuando, a minha leitura, a leitura da Coroa da Santidade sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. O Novo Testamento. Por um bom motivo, o prenúncio do dom aumentou dramaticamente com a vinda de Nosso Senhor em carne e osso. O Novo Testamento está cheio de indicações desta realidade espiritual, embora exista talvez apenas um exemplo em que seja declarado sem rodeios o clímax de oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra como no céu. É visto em outros lugares, em muitos lugares, de forma próxima ou implícita. Vamos considerar apenas alguns aqui. São Pedro. Onde é melhor começar do que o próprio catecismo? Ao responder a pergunta por que a palavra se tornou carne, ela nos ensina: o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Por isso é que o Verbo se tornou homem e o Filho de Deus se tornou filho do homem, de modo que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e assim recebendo filiação divina, pôde se tornar um filho de Deus. Porque o Filho de Deus se tornou homem, para que possamos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo nos tornar compartilhadores em sua divindade, assumiu nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse fazer homens deuses. Aqui cita a Escritura 2 Pedro 1:4, bem como Santo Irineu, Santo Anastácio e Santo Tomás de Aquino, respectivamente. Devido a essa diversidade de fontes, a citação será mencionada novamente nas próximas sessões, mas agora vamos nos concentrar em sua referência no Novo Testamento. O versículo bíblico completo que cita juntamente com o precedente diz: seu poder divino nos concedeu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade através de conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e excelência, pela qual ele nos concedeu suas preciosas e muitas grandes promessas de que, através delas, você poderá escapar da corrupção que existe no mundo por causa da paixão e se tornar participante da natureza divina. A quantidade de leitura que existe
apenas para meditar sobre as implicações de apenas aquelas poucas palavras participantes da natureza divina, poderia preencher volumes. Basta dizer que não é mera invocação moderna reconhecer que o conteúdo dela é um grande mistério que requer nossa compreensão e nossa resposta. Deste versículo, os autores Padre David Meconi e Carly Olson escreveram: por um lado, este texto é certamente único, pois a frase participantes da natureza divina não aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras, levando um comentarista a aventurar-se que, com essa observação, o autor aparentemente deu um passo que nenhum outro escritor da Novo Testamento ousou tomar. Por outro lado, sem subestimar sua singularidade, é notável que 1 Pedro não contém apenas 10 referências à glória, contendo frequentemente versículo esquecido. Portanto, exorto aos anciãos entre vocês, como ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo, bem como participante caionos na glória que deve ser revelada. 1 Pedro 5. Essa passagem aponta para a glória a ser revelada. 1 Pedro 5. Esta mensagem aponta para a glória a ser revelada no retorno de Cristo, mas indica uma participação real e atual, enquanto sua manifestação plena pertence ao futuro. Ele sustenta que, com o fim tão perto, aqueles que sofrem por Cristo já desfrutam de uma antecipação disso. Não existe outra técnica de evasão exégeta para escapar do reconhecimento de que São Pedro aqui, e portanto o próprio Espírito Santo que está inspirado essas palavras das Escrituras, está ensinando algo radical sobre o grau em que Deus deseja nos transformar, visto que todos os cristãos devem estar fundamentados nas Escrituras. Acima de tudo, podemos ver que ser cristão é recusar-se a contentar-se até encontrar o melhor e mais completo entendimento de participação da natureza divina. E esse entendimento é o seguinte: viver na vontade divina. São Paulo: já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Aqui São Paulo deixa claro que ele renunciou totalmente à sua vontade própria, tanto que se pode dizer que foi crucificado com Cristo, como indica o começo deste mesmo versículo. Isto é, tão verdadeiro que ele afirma que a inerência do Espírito Santo inspirando suas palavras, que Cristo vive nele. Por razões anteriores declaradas, não podemos dizer que São Paulo realmente tinha o dom de viver na vontade divina, mas podemos ver claramente que ele tinha todos os pré-requisitos para recebê-lo e certamente o teria se tivesse tido o privilégio de viver em nossos tempos. Certamente, o dom de viver na vontade divina, como o próprio nome deixa claro, é muito mais do que Deus vivendo em nós. É sobre nós vivendo em Deus. Se havia alguma dúvida de que
Realmente há uma distinção entre essas duas graças, ou qualquer questão sobre qual é o maior, o Papa Francisco magisterialmente resolveu o assunto ensinando: muitas vezes dizemos que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que habitamos nele, que ele nos capacita a habitar em sua luz e glória. É seguro dizer que São Paulo não incluiu esse versículo em sua carta aos Gálatas para ser louvado pelo auge de sua santidade. Ele o fez para instruir todos nós a não mais vivermos para nós mesmos, mas para permitir que Cristo viva em nós. Isso também é totalmente radical. Isto não é alcançado simplesmente por um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que é, sobretudo, o que se ouve falar em muitos círculos protestantes e, infelizmente, muitos católicos também. Certamente, não é conseguindo meramente acreditando no que se deve acreditar em prol da ortodoxia. Isto não é alcançado meramente pela obediência à lei moral, tampouco é conseguido meramente recebendo passivamente os sacramentos. É alcançado apenas por um total momento, mantendo nada, devolver a morte a si mesmo. Esse tipo de morte para si mesmo é mencionado com mais detalhes na seção Abnegação do capítulo Virtudes Fundamentais para o presente deste livro. Outra passagem em São Paulo, onde encontramos o dom prenunciado, é encontrada em sua carta aos Filipenses. Seja a mesma mente em você que estava em Cristo Jesus, seja a mesma mente em você que estava em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Se São Paulo quisesse dizer apenas que devemos submeter intelectualmente a todos os ensinamentos de Jesus e nos esforçar para imitar em nossos esforços diários as ações de Jesus, então ele poderia ter escolhido uma maneira muito mais precisa de dizer isto do que insistindo na mesma mente. Esteja em nós. Como professor, seria justamente chamado de louco se dissesse aos meus alunos que, para passar no teste que estou prestes a dar, eles devem ter minha mesma mente neles. Na melhor das hipóteses, isto seria uma tolice, exagero, mas as Escrituras nunca exageram. Apesar das tentativas desesperadas dos modernistas de insistir que isso é exatamente isso, pois o exagero é uma mentira e Deus, que não pode mentir, é o autor de todas as palavras da Sagrada Escritura, como ficou claro não apenas pelos antigos documentos magisteriais, mas também pelo próprio Vaticano II em Dei Verbum, que, em sua vez, é promulgada pelo Catecismo. Em vez disso, São Paulo ensina que nossa própria mente realmente pode e deve ser absorvida na mente de Jesus e, portanto, na mente divina tão verdadeiramente que nem se pode dizer que operamos com mentes separadas. A pungência deste prenúncio também se deve à faculdade a que
se refere, nossa mente ou nosso intelecto, pois existem dois passos em que um ato humano, dois passos em um ato humano. O intelecto dirigindo e a vontade executando. Dois passos, né? O intelecto dirigindo e a vontade executando. Portanto, como o ato do intelecto procede o ato da vontade. Pode-se ver facilmente que, se realmente temos a mesma mente que Cristo Jesus, é natural que o próximo passo seja ter a mesma vontade, que é exatamente o que as revelações de Jesus e Luísa têm a ver. São João, em sua primeira carta, São João, o amado apóstolo de Jesus, que também escreveu o Evangelho com o seu nome e o livro do Apocalipse, escreve: Veja que amor o Pai nos deu para que sejamos chamados filhos de Deus, e assim somos. Essa adoção como verdadeiros filhos de Deus é vista em outras partes das Escrituras, por exemplo, a carta de São Paulo aos Gálatas declara: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para que pudéssemos ser adotados como filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho em nossos corações, clamando: Abba, Pai. Então, através de Deus, você não é mais um escravo, mas um filho. Há versículos igualmente profundos falando dessa adoção como verdadeiros filhos de Deus em Romanos, Efésios e Coríntios. Mas o entendimento adequado da filiação é necessário para compreender o que Deus está nos ensinando nos versículos. Muitos, ao longo da história da Igreja, escreveram este ensinamento como apenas de uso linguagem metafórica. Eles estão, no entanto, errados. Não é metafórico, mas é sim literal, que somos feitos filhos de Deus através de sua graça. Comentando essa noção ensinada pelos grandes 19 teólogos do século e místico, padre Matias Echemben, que foi proclamado pelo Papa Pio XI como um homem de gênio. Timóteo Kelly escreve: De acordo com Echemben, a filiação cristã, da qual as Escrituras falam e que os pais expõem, não se referem, ele diz, por simples analogia ou semelhança, com a filiação eterna da segunda pessoa da Trindade, mas em verdade literal. Esta é uma afirmação surpreendente. Por verdade literal, Schengen não pretende abolir a distinção pessoal entre o filho natural do Pai e os filhos adotivos de Deus, mas sim enfatizar o ponto em que a predicação Filho de Deus para o cristão é, de alguma forma, garantido antologicamente. Nossa filiação não se destina, ele insiste, de alguma maneira vaga, mas na medida em que as relações mais importantes existentes entre um filho e um pai
estão presentes em nossas relações de filiação a Deus. Obviamente, nenhum de nós é ou pode ser a segunda pessoa não criada da Santíssima Trindade, como Jesus Cristo é. No entanto, nossa filiação não é uma mera metáfora, antes é uma afirmação de nossa posse, pela graça, não pela natureza, de tudo o que é essencial à filiação. E assim como qualquer bom pai que adotou um filho, repreendeu com razão outro por afirmar que a filiação dessa criança era uma metáfora, também não devemos prejudicar a glória e a verdade da nossa filiação divina com uma abordagem reducionista, indigna de a realidade em questão. Os pais da Igreja, constituindo em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser totalmente divinizado por Deus em glória. Seduzido pelo diabo, ele queria ser como Deus, mas sem Deus, diante de Deus e não de acordo com Deus. O Catecismo da Igreja Católica. No início da história da Igreja, o conceito de divinização, de deificação ou teose do homem, há muito falado, especialmente no magistério católico oriental, fala de uma maneira que pronuncia lindamente as revelações de Luísa. A nova enciclopédia católica, escrevendo sobre vários padres da Igreja, em seu artigo sobre história da teologia, diz: eles enfatizaram o lado místico e antológico de o magistério cristão, mas na divinização do homem, mais do que na redenção do pecado através da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Suas especulações mantiveram-se próximas da vida, significa fé e moralmente, teologia e misticismo, tudo em um. Isso traz um ponto-chave, ou seja, a falta de finalidade no homem, redenção do pecado. Infelizmente, considerar a redenção como pecado, como final ou quase final, tornou-se uma visão dominante, e isto é, sem dúvida, pelo menos em parte, devido à protestantização da teologia católica. Espera-se ouvir nos círculos protestantes um foco quase exclusivo em ser salvo, após o que o ponto está pronto e apenas aguardando o céu. Não é incomum ver alguns evangélicos, particularmente zelosos, andando pelas ruas da cidade, perguntando a estranhos se eles são salvos e depois supondo que tudo deve estar bem enquanto uma pessoa afirmativa for dada a sua pergunta. O hino tradicional Graça Maravilhosa vem à mente aqui. Embora bela, sua espiritualidade não é muito rica, pois parece implicar que
toda a vida espiritual está contida na transição da profecia para da perdida, a transição de perdida para encontrada. Isso não diminui a imensa importância que não pode ser exagerada da redenção e da aplicação das graças de redenção aos indivíduos para sua salvação. Esse continua sendo o fundamento e os pais da igreja sabiam disso, mas eles também sabiam que esse era, como todos os fundamentos são, o começo, não o fim da vida espiritual. O fim foi divinizado. O mesmo artigo da enciclopédia diz claramente: o Filho de Deus tornou-se homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Santo Agostinho, a palavra foi feita carne para quê? Para que os homens podem ser deificados. Santo Atanasius, em C. 54, essas palavras expressam a missão de Cristo. Ele veio para a salvação dos homens e divinização. Outra visão sólida da divinização nos pais é dada por Daniel Keating, que escreve: na visão de Máximos sobre a divinização, todo o ser humano é interpretado por todo Deus e se torna tudo o que Deus é, incluindo a identidade da essência. O ser humano recebe para si o todo de Deus. A deificação para os padres gregos não é um caminho separado e exótico por si só, mas o culminar de tudo o que o Pai fez pela raça humana através do Filho em Deus, o Espírito. Para os pais gregos, nossa deificação é pela graça e não pela natureza. Eles estão preocupados em evitar qualquer senso de panteísmo, qualquer confusão da natureza humana com o ser e a natureza de Deus Trino. Paradoxalmente, embora a deificação nos leve a uma participação em Deus, que está acima de nossa natureza, ela não produz uma mudança em nossa natureza. Antes, através da deificação, nossa natureza é exaltada, glorificada e levada à meta para a qual fomos feitos, somos feitos. André Lout resumo o seguinte: a deificação, portanto, não é uma transcendência, o que
significa ser humano, mas a realização do que é ser humano. Vamos então examinar com mais detalhes o que esses padres da Igreja decidiram sobre o assunto. São Máximo Confessor, 14 anos depois que o Papa Bento XVI, como cardeal Ratzinger, anulou a condenação dos escritos de Luísa, ele assinou isso sobre Máximo. São Máximo nos diz que sabemos que isso é verdade. Adão e nós mesmos somos Adão. Pensava que o não era o pico da liberdade. Ele pensou que apenas uma pessoa que pode dizer não é verdadeiramente livre, que para que ele realmente alcance sua liberdade, o homem deve dizer não a Deus. Só assim ele acreditava que poderia finalmente ser ele mesmo, que alcançara as alturas da liberdade. Essa tendência também carregava em si a natureza humana de Cristo, mas foi além dela, pois Jesus viu que não era o não que era o auge da liberdade. A altura da liberdade é sim em conformidade com a vontade de Deus. É somente no sim que o homem se torna verdadeiramente ele mesmo. Somente na grande abertura do sim, na unificação de sua vontade com o divino, que o homem se torna imensamente aberto, se torna divino. O que Adão queria era ser como Deus, ou seja, ser completamente livre, mas a pessoa que se retira em si mesma não é divina, não é completamente livre. Ele é libertado, emergindo de si mesmo, e no sim que ele se torna livre, e este é o drama do Getsemane. Não a minha vontade, mas a sua. É transferido a vontade humana para a vontade divina que nasce a pessoa real e assim que somos redimidos. Como você pode ver, a sobreposição é surpreendente até o ponto em que se pergunta se o Papa Bento aqui pretende expressivamente nos guiar à espiritualidade da vontade divina de Luísa através de seus comentários sobre Máximos. A sobreposição com a espiritualidade da vontade divina continua em outros ensinamentos de Máximos. Nada na Nada na teoses é o produto da natureza humana. É apenas a misericórdia de Deus que tem a capacidade na teoses, o homem, a imagem de Deus, se assemelha a Deus, ele se alegra em toda a plenitude que não se pertence por natureza, porque a graça do Espírito triunfa dentro dele e porque Deus age nele. A natureza da vontade do homem, como exemplificada em Cristo, também foi perdida por Máximos, que viveu durante o tempo do conselho da Igreja, que lidava com a questão, isto é, traz ainda dura questão importante, sobreposição terceiro conselho do Constantinopla, que era o sexto concílio da Igreja, estabeleceu que Jesus realmente tinha duas vontades, uma humana e uma divina. Assim, condenou a heresia do monoteísmo. Compreender o ensino ortodoxo da Igreja aqui é importante para entender o dom de viver na vontade divina, para a operação da vontade humana e divina de Cristo, dá o modelo para a compreensão do dom. Máximos foi desarmado pela primeira vez diante da novidade do problema colocado pela oração de Jesus a Getsemane. Sua vontade humana parecia ser contrária à vontade divina, e Sérgio tinha
concluído em favor da negação dessa vontade. Maximus, consequentemente, destacou a realidade dessa vontade humana e mostrou sua importância soteriológica referente à salvação. Embora vejamos o prenúncio do presente talvez mais claramente entre os padres em Máximo, um pai da Igreja muito anterior, Santo Atanásio, também doutor da Igreja, é o mais conhecido pelo mesmo. De fato, o ensino dos dois está profundamente relacionado com observado recentemente por um estudioso que contribui para a companheiro de Blackwell ao misticismo cristão. Da mesma forma, é porque Cristo se tornou humano que ele possuía um corpo humano, que nossos corpos têm a possibilidade de curar e retornar à sua condição pré-lapisária. Embora os corpos pós-lapisários sejam quebrados e quebrados de diversas maneiras, o mistério da encarnação de Cristo permite que o quebrantamento dos corpos humanos se torne completo novamente. Embelezando o insight Atanásio, que Deus se tornou humano para que os humanos pudessem se tornar deuses máximos, observa por sua grandiosa condescendência, Deus se tornou homem e é chamado homem pelo bem do homem, e trocando sua condição pela nossa, revelou o poder que eleva o homem a Deus através de seu amor a Deus, e leva Deus ao homem por causa do seu amor pelo homem. Por essa inversão abençoada, o homem é feito Deus pela divinização, e Deus é feito homem pela hominização, pois a palavra de Deus, e Deus deseja sempre e em todas as coisas realizar o mistério de sua encarnação. Ambiguium 7. Vamos agora considerar este insight Atanásio, do qual Máximo se baseou. Santo Atanásio. A grande troca, Deus foi feito homem para que sejamos feitos Deus, nos chega mais explicitamente de Santo Atanásio, embora Santo Irineu tenha dado uma versão semelhante ainda mais cedo, para que ninguém se preocupe com a ortodoxia de um ditado tão ousado. Lembre-se de que o Catecismo da Igreja Católica cita explicitamente e, portanto, ele mesmo promulga como Magisterium, ensino no parágrafo citado anteriormente. Santo Atanásio, aquele grande pai e doutor da Igreja, lembrando com muito carinho como o heróico defensor da divindade de Cristo contra o ataque da heresia ariana, está ganhando popularidade hoje em dia devido à crise de fé que a Igreja agora enfrenta. Uma crise que coincide ou talvez exceda a crise com a qual ele lidou. Infelizmente, no entanto, seu misticismo é frequentemente esquecido. O renascentismo do catecismo desta citação de Atanásio para Mistrean, portanto, foi sem dúvida providencial, enquanto os católicos de espírito ortodoxo continuam a recorrer à sua intercessão e exemplo a fim de enfrentar a crise da Igreja hoje. Vamos garantir que não percam de vista todo o propósito da ortodoxia cristológica pela qual Atanásio lutou, ou seja, que nós também nos tornássemos outros Cristos. Assim como Luís orou, tendo recebido a Sagrada Comunhão, eu estava dizendo a meu amado Jesus: meu amor e minha vida, sua vontade tem a virtude
de multiplicar sua vida por tantos seres quanto existam e existam na terra. E eu, em sua vontade, quero formar o maior número de Jesus, a fim de te dar o seu tudo a cada alma do purgatório, a cada abençoado do céu e a cada um que vive na terra. Existem muitas outras citações sobre a deificação do homem nos escritos de Atanásio, mas não há tanta profundidade de explicação sobre o que isso implica quanto nos escritos de outros padres da Igreja, ou aos quais nos voltaremos agora. Santo Agostinho, Ambrósio e Gregório de Nazianzuns. Alguns ensinamentos dos padres da Igreja são tão importantes que, além disso, são exaltados pela incorporação do magistério, como nos casos citados anteriormente no Catecismo ou na liturgia. É o caso dos ensinamentos de Agostinho sobre a divinização, que são encontrados no ofício divino da seguinte maneira: Amado nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Criador, documento, e eu pensei que o York deveria ter corrigido erroneamente o segundo Deus na frase com minúsculo, mesmo que devesse estar em maiúsculo. Eu, no entanto, fui quem errou. Essa segunda capital G é de fato pretendida e está na CCC. Divinização não é mera metáfora. De todas as coisas, hoje se tornou nosso Salvador ao nascer de uma mãe. Por sua própria vontade, ele nasceu para nós hoje, como o tempo para que ele pudesse nos levar à eternidade de seu Pai. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. O Senhor dos anjos se tornou homem hoje para que o homem pudesse comer o pão dos anjos. Em outros lugares encontramos essas palavras de Agostinho, mas ele mesmo que justifica também deifica, pois justificando ele faz filhos de Deus, pois ele lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. CF João 1:12. Se então fomos filhos de Deus, também fomos feitos deuses, para tornar os seres humanos deuses. Ele foi feito homem, que era Deus. Sermão 192, 1:1. Padre Davi Mecone, SJ, escreve: entre os teólogos acadêmicos, Agostinho normalmente não está associado aos padres da Igreja que, exposto à gloriosa transformação da pessoa humana em Cristo, no entanto, mais e mais estudos estão mostrando como ele, de fato, entendeu o cristianismo em termos de deificação. Agostinho nunca tem medo de chamar essa adoção de tornar-se deuses, desde que ele enfatize como esse é o resultado da união com Cristo e nenhuma outra suposta divindade que alega transformar-se em seguidores em deuses. E 2. Destaca como esse processo de deificação é alcançado não através da abolição de nossa natureza humana, mas por sua perfeição na e através da graça. A participação em Deus não é uma mera metáfora para Agostinho, mas prova ser o coração da vida cristã. De muitas maneiras bonitas, Agostinho apresenta o cristianismo como a resposta espelhada da humanidade à encarnação. Agostinho diz: o Senhor faz com que aqueles que eles deseja devotem, de modo que eles recorram ao Senhor e desejem ser
governado por ele e tornar sua vontade dependente da sua vontade, e ao se apegar constantemente a ele, tornar-se um espírito com ele. Agostinho ensinou um realismo sacramental, nunca vacilando que o que o sacerdote celebrava no altar em toda a missa é de fato o sagrado corpo e sangue de Jesus Cristo. No entanto, estabelecer essa presença real raramente é seu objetivo ao pregar sobre a Eucaristia. Ele enfatiza o papel do destinatário em receber e assim tornar-se este Cristo. Também é importante relembrar os ensinamentos de Agostinho sobre o assunto por causa de um erro espalhado em alguns círculos hoje, em que a divinização é retirada como um fenômeno meramente oriental, mas a divinização é certamente encontrada nos países latinos e não apenas nos pais latinos e não apenas na citação acima de Agostinho, escrevendo sobre o assunto, Jared Ortiz ensina. De fato, tornou-se algo comum dizer que os padres latinos não possuíam realmente uma doutrina de deificação, que os poucos exceções a isto aprenderam com os gregos e que os latinos geralmente são culpados de perder de vista o quadro geral da salvação, tornar-se Deus, reduzindo a uma concepção estreita de redenção, superando o pecado, mas muitos pais latinos são reticentes em usar a palavra deificação, embora recorrendo a uma série de termos complementares: ascensão, doção, graça, contemplação, visão, conhecimento, semelhança com Deus, imitação, perfeição, santificação, participação, união, vida angélica, imortalidade. Todas elas, em menor ou menor grau, apontam para a mesma realidade da deificação. A transfiguração, diz Tertuliano, prova que essa glorificação não destruirá nossa natureza, pois o próprio Cristo reteve sua natureza humana e divina intacta quando transfigurada, enquanto Moisés e Elias ainda demonstravam ser totalmente humanos em seu estado glorificado, destacando as dimensões morais e ontológicas relacionadas da deificação. Tertuliano eloquentemente resume a esperança que Cristo nos deu. Deus manteve conversas com o homem porque o homem aprendesse a agir como Deus. Então, uma virgem concebeu, diz Ambrose, e o Verbo se tornou carne para que a sua carne se tornasse Deus. Em vários tratados, Ambrose desenvolve um itinerário espiritual da alma esposada por Deus que ele desenvolveu de maneiras surpreendentes. Não apenas a alma esposada ascende para deleitar-se com Deus, mas porque a alma é transformada pela virtude divinizante, o próprio Cristo se deleita e até se alimenta da alma. Um dos grandes sintetizadores da tradição latina e, portanto, uma importante testemunha da compreensão patrística latina da deificação, o Papa Leão o Grande pregou o conteúdo da deificação em vários contextos em seus ensinamentos, e não competição das duas naturezas inseparavelmente unidas em Cristo, produz nossa divinização sem violar nossa natureza humana. Deus, ao nos amar, restaura-nos à sua imagem
e para que Ele possa encontrar em nós a forma de sua bondade, Ele nos dá que, por meio de nós, também possamos fazer o trabalho que Ele faz, acendendo as lâmpadas de Deus, nossas mentes, e nos inflamando com fogo do seu amor para que possamos amar não apenas Ele mesmo, mas também o que Ele ama. Daí surge uma unidade de vontade que nos torna amigos de Deus, isto é, uma espécie de igual, porque alcançamos a dignidade da divina majestade. Não é, claro, por natureza, mas pela graça da encarnação e sacramentos, o que nos torna semelhantes a Deus. Apenas alguns trechos estão excluídos aqui. Em outras partes do trabalho que recomendo comprar, a do Dr. Ortiz, continua listado muitos outros ensinamentos claros sobre a divinização encontrados na tradição cristã latina, incluindo os escritos de Beécio, Bento, Pedro Crisóstomo e outros. Ele até produziu um volume inteiro de mais de 300 páginas publicado pela Catholic University of Americana Press em janeiro de 2019, no qual examina muito mais, intitulado Deificação na tradição patrística latina. Espera-se que se conclua de uma vez por todas que a divinização do homem é um consenso unânime dos padres e o que quer que seja um consenso unânime dos padres é, por este mesmo fato, um dogma da Igreja Católica. Gregório Nazianzo, Gregório, um dos primeiros pais da Igreja, também santo e doutor da Igreja, admirado grandemente por Santo Agostinho, não foi menos forte em sua existência na divinização, ensaiado, por exemplo, em suas orações. Vamos nos tornar Deus por causa dele, já que ele, para nós, se tornou homem. Pois ele ainda pede agora como homem pela minha salvação, pois ele continua a usar o corpo que assumiu até que me faça Deus pelo poder de sua encarnação. Enquanto sua natureza inferior à humanidade se tornou Deus, porque estava unida a Deus e se tornou uma pessoa, porque a natureza superior prevaleceu a fim de que também pudesse ser Deus, tanto quanto ele é de fato homem. Justino Mártir, Irineu, Clemente, Teófilo, Hipólito, Gregório, ao explicar a teologia do Justino Mártir, a nova enciclopédia católica declara: Justino explica que, por causa da sua obra redentora, Cristo se tornou a fonte de uma nova humanidade que ele regenerou através da água, da fé e da cruz. CF Dial 40. É essa perspectiva profundamente bíblica que Irineu retira do Justino e desenvolve uma teoria abrangente de recapitulação. Ele recapitulou em si a longa história do homem, resumindo e nos dando a salvação para que possamos receber novamente em Cristo, Jesus Cristo, o que tínhamos perdido em Adão, isto é, a imagem e semelhança de Deus. Isto vai de Irineu, CF Adventus Aereses 3.19.1
a Cirilo de Alexandria, CFJO, 1,9, em Jó 1,13. Nessa noção de divinização é assumido o entendimento de 2pt, compartilhadores da natureza divina, isto é, entendido como uma participação e uma comunhão com a própria vida trina. Seria muito além do escopo deste texto apresentar um exame detalhado dos muitos ensinamentos sobre divinização encontrados em todos os padres da Igreja. Portanto, ao encerrar esta sessão, citarei apenas brevemente as palavras de mais 5 padres da Igreja. Irineu, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que através do seu amor transcendente se tornou o que somos, para que ele nos levasse a ser até o que ele é. Porque culpamos Deus, porque não fomos feitos deuses desde o princípio, mas o princípio meramente homens, depois finalmente deuses, embora Deus tenha adotado este curso por sua pura benevolência, para que ninguém lhe imputasse invenciosidade ou ressentimento. Ele declara: Eu disse, vocês são deuses e todos vocês são filhos do Altíssimo. Pois era necessário o princípio que a natureza fosse exibida, depois disso que o que era mortal deveria ser conquistado e engolido pela imortalidade, e a corruptível de incorruptibilidade, o que o homem seja feito à imagem e semelhança de Deus. Clemente de Alexandria, palavra de Deus, se tornou homem para que possas aprender do homem como o homem pode se tornar Deus. JMJ. Pois se alguém se conhece, conhecerá a Deus, e conhecendo a Deus, ele será feito como Deus. H. É beleza, a verdadeira beleza, pois é Deus. A este homem se torna Deus, uma vez que Deus assim deseja, pois a palavra em si é um manifesto mistério. Deus no homem e Deus no homem. Aquele que ouve o Senhor e segue a profecia dada por ele será formado perfeitamente à semelhança do professor, feito um Deus andando em carne. Teófilo de Antioquia, pois se ele o fizesse imortal desde o princípio, ele o faria Deus. Novamente, se ele tivesse feito mortal, Deus pareceria ser a causa de sua morte. Ele não o fez imortal, mas ainda mortal, mas como dissemos acima, é capaz de ambos, para que, se ele se inclina para as coisas da imortalidade, guardando o mandamento de Deus, ele deve receber como recompensa dele a imortalidade e deve se tornar Deus. Hipólito de Roma. E você será um companheiro da deidade e um cordeiro de Cristo, não mais escravizado por luxúrias ou paixões, e nunca mais desperdiçado por doenças, pois você se tornou Deus por quaisquer sofrimentos que você sofreu enquanto homem. Estes ele lhe deu, porque você era de molde mortal, mas seja o que for consciente com Deus transmitir esses Deus
prometeu conceder a você, porque você foram deificados e gerados para a imortalidade. Se, portanto, o homem se tornou imortal, ele também será Deus. E, se ele é feito Deus pela água e pelo Espírito Santo, após a regeneração da pia, ele também é Cordeiro de Cristo, após a ressurreição dos mortos. Gregório de Nissa. Desde que o Deus que se manifestou se infundiu em humanidade perecível para esse fim, vis que, por esta comunhão com a Deidade, a humanidade possa ao mesmo tempo ser divinizada para esse fim. É que, pela dispensação da sua graça, ele difunde em todo crente, através dessa carne cuja substância vem do pão e do vinho, misturando-se aos corpos dos crentes para garantir que essa união com o imortal homem também pode ser um participante em corrupção, pois assim como ele em si mesmo assimilou sua própria natureza humana ao poder da divindade, fazendo parte da natureza comum, mas não estando sujeito à inclinação do pecado que existe nessa natureza. Assim, ele também liderará cada pessoa à união com a divindade. Os grandes escritores espirituais. Os seguintes escritores espirituais listados aqui em ordem cronológica do nascimento, não mencionados para que se possam ver claramente a ação do Espírito Santo como o arquiteto desse profundo desenvolvimento da espiritualidade e da vontade divina. Alguns desses escritores são santos, outros são doutores da Igreja, alguns místicos ou teólogos que, embora não sejam canalizados, são amplamente reconhecidos pelos católicos ortodoxos por sua visão espiritual. São Bernardo de Clairvaux. São Bernardo, o grande monástico, o doutor da Igreja, fundador dos cistercienses e figura da transição entre os pais e os santos. Depois disso, é um verdadeiro gigante da teologia espiritual católica. Muitas vezes esquecido é o fato de que ele pode também até ser um criador da nação de Nossa Senhora como a mediadora de toda graça, pois foi ele quem disse, muito antes de muitos outros estarem prontos para aceitar este princípio da Mariologia. Deus desejou que não tivéssemos nada que não pensasse pelas mãos de Maria. Bernard, como o último dos pais, não deixou de incorporar a divinização em seus ensinamentos. O propósito puro e purificado, completamente lavado e purgado de qualquer mistura de egoísmo e adoçado pelo contato com a divina, alcançar este estado é tornar-se deificado. Sobre deificado. Obras Astecas, Os Pais da Igreja, volume 58, p. 116, Nova Enciclopédia Católica, Papa Bento Pio XVI, 12, encíclica Dr. Melifus, nota bene. Essa referência não significa que Bernard era literalmente um pai da igreja, mas sim que ele garantiu que o legado deles não morresse no século seguinte, ao fim da era dos padres no 8º século,
São Bernardo de Clarivalx, sobre amar a Deus. Venerável Papa Bento XII altamente exaltou São Bernardo, escrevendo sobre caridade divina. Possivelmente ninguém falou com mais excelência, profundamente a profundidade ou sinceridade do que Bernardi. A razão de amar a Deus, como ele diz, é Deus. A medida desse amor é amar sem medida, o amor santo e castro. Ó doce e suave carinho! E quanto mais suave e mais doce, mais tudo o que é experimentado é divino. Ter esse amor significa ser feito como Deus. Vemos que São Bernardo e também o Papa Pio XII falam do amor não apenas como a virtude suprema, mas como tendo o poder de transformar alguém à semelhança de Deus. Essa é precisamente a transformação de viver na vontade divina completa, isto é, a restauração da semelhança de Deus perdida na queda do homem. Ricardo de São Victor. Ricardo de Saint-Victor era um teólogo e abade escocês altamente estimado que viveu nos 12 séculos. A Nova Enciclopédia Católica se refere a ele como um notável teólogo, sobretudo um místico e o maior teórico do misticismo na Idade Média. Richard ensinou que o mais alto nível de união com Deus envolve o seguinte: uma estática passagem para a glória divina, como ferro no fogo. A mente se liquefaz e incandescente e se torna um espírito com Deus, sua vontade se identificando totalmente com a vontade divina. Neste grande místico e teólogo já encontramos sugestões claras do dom de viver na vontade divina que 1000 anos antes de seu tempo. Mais importante ainda, ele indica claramente que existe de fato um maior quarto grau de união com Deus, além das 3 geralmente mencionadas na teologia mística. Quarto grau. Em sua introdução ao Tratado de Richard, os 4 graus de amor violento e o Dr. André Craebel, teólogo, escreve que o anterior de Richard, descrições dos graus anteriores conduziu Richard a seu relato final do 4º grau, pois a experiência de união com Deus desfruta no 3º grau, só pode ser passageira. E o contemplativo depois retorna à sua comunidade como um ser humano transformado. Sua absoluta conformação à vontade de Deus torna o contemplativo semelhante a Cristo, não mais interessado em alcançar experiências temporárias de visão ou união. Ele agora pretende apenas cuidar da salvação do seu companheiro humano. Assim, novamente, a insaciabilidade da metáfora geral para o 4º grau retorna aqui. O contemplativo é incessante, é incansável na busca de novas maneiras de alcançar os fins desejados. Isso tem uma fascinante disposição com as palavras de Jesus para Luísa
no qual ele encoraja a não pensar tanto em sua própria santidade, mas a se preocupar inteiramente com a salvação das almas e a consolação do seu coração. Dr. Craebel continua: a conta de Richard ainda aquele como um progride através dos graus, o próprio árbitro se torna menos importante, enquanto o arbítrio de Deus se torna cada vez mais. Por isso, por exemplo, a ordenação adequada da vida de alguém em primeiro grau, descrita como a saída da própria alma do Egito e a jornada pelo Mar Vermelho, abre caminho para que a alma seja passivamente arrebatada no abismo do amor divino. Neste ponto, Richard sugere a vontade do contemplativo e a vontade de Deus se tornarem a mesma coisa. E assim a questão da ação se torna redundante. Craebel apresenta uma tradução do próprio trabalho de Richard, no qual lemos: no primeiro grau, a alma tem sede de Deus. No segundo, tem sede de Deus. No terceiro, a alma tem sede de Deus. No quarto, ela tem sede de Deus. A alma tem sede de Deus quando se trata de sua própria vontade, não apenas nas coisas carnais, mas também na espiritual. Coisas a mente renuncia tudo o seu próprio julgamento e se compromete totalmente com o Senhor, nunca pensando nas coisas que são suas, mas nas coisas de Jesus Cristo, para que a própria alma também possa dizer: eu não vim para faça minha vontade, eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Quando a alma se dissolver dessa maneira no fogo divino, interiormente amolecida e completamente liquefeita, o que estará então, exceto que a boa vontade de Deus agradável e perfeita seja exibida para a alma, vontade divina, era um certo molde de virtude consumada para a qual poderia ser moldada, para quando os metais foram liquefeitos e os moldes foram montados, os metalúrgicos moldam qualquer imagem através de uma decisão de sua vontade e produzem qualquer recipiente. Eles desejam de acordo com a forma adequada e a forma pretendida. Assim, também a alma, neste estado, se adapta facilmente a todos os desejos da vontade divina. Antes, ela se adapta com o desejo espontâneo a cada uma das decisões de Deus e forma todos os seus desejos de acordo com a medida da benevolência divina. E assim como um metal liquefeito flui facilmente para qualquer passagem que esteja aberta, correndo em direção às coisas que estão abaixo. Assim, a alma, neste estado, se humilha voluntariamente a todo ato de obediência e se inclina livremente a toda humilhação, seguindo o divino arranjo. E esse tipo de homem se torna uma nova criatura, e as coisas antigas passarão, e eis que todas as coisas foram feitas novas. Pois no terceiro grau ele foi morto, no quarto, por assim dizer, ressuscitado dos mortos. Ele não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois enquanto ele vive para Deus. Portanto, nesse grau, a alma é feita de alguma maneira imortal e intransitável. Aquele que ascende a este grau de amor
Sem dúvida, existe em um estado de amor, amoris, em que é verdadeiramente capaz de dizer: eu me tornei todas as coisas para todos os homens, para que eu possa trazer a salvação a todos. Amém, Fiat.